Ei, gente, boa noite. Bom, então a gente vai começar a live para discussão e tirar as dúvidas do nosso módulo sobre as aulas que foram colocadas lá no YouTube. Vocês podem ficar à vontade para ligar a câmera, ligar o áudio ou fazer aqui pelo chat mesmo, tá bom? E aí, gente, ninguém quer perguntar nada, não? Tem nenhuma dúvida? Olá, Carol. Eu sou o William. E a minha dúvida, boa noite, né? Primeiramente, a minha dúvida é sobre a presença, por exemplo, em relação às aulas do YouTube. Eu acho que isso já foi abordado, mas eu não cheguei a olhar direito, mas era só essa dúvida mesmo. Quanto às aulas, inclusive, eu gostei muito, eu assisti a algumas aulas lá. Eu não cheguei a assistir todas, mas as que eu assisti eu gostei bastante. Tá? Parabéns. Obrigada. Tem um formulário que vocês preenchem depois para poder confirmar a presença. Eu encontrei mesmo um formulário na página mesmo do Wix, né? Que tem lá a minha página dos dados e tal. Aí é só aquele mesmo, né? Então tá tudo certinho lá. Então. Isso. Tá Uhum. bom, então. Obrigado. Gente, é um prazer estar participando de verdade. Eu queria muito estar participando na forma presencial. É o meu primeiro ano. Eu sou do Maranhão e faço medicina na Federal de Rondônia, né? Inclusive, estou voltando já em breve. Mas queria muito estar em Minas Gerais, queria muito conhecer vocês de perto, mas com fé em Deus vai dar certo. E uma hora a gente vai se encontrar, tá bom? É isso, É era só uma isso que eu pena queria mesmo essa dizer. situação, porque o curso é bem legal. Eu mesma já participei de curso de inverno em Ribeirão Preto. Aham. E é muito legal você ter esse contato, ver o laboratório, ir para os laboratórios e conhecer. É uma pena que tenha que ser tudo online, né? Exatamente, mas vai dar certo. Aqui eu tenho uma pergunta da Ana Paula. Se os testes comportamentais poderiam ser feitos no Zebrafish e se teria resultados precisos, assim como no Camundongo? Eu vi que você tinha perguntado isso no YouTube, Ana Paula. Daqueles testes que a gente apresentou, alguns podem ser feitos, alguns não naqueles aparatos, mas talvez a Carol vai até saber responder isso melhor que eu. Mas eu sei que o labirinto Y é um teste, por exemplo, que pode ser feito nesse modelo. E acho que contanto que protocolado seja algo que esteja protocolado, já tenha sido experimentado, o resultado é preciso sim, como no Camundongo. Eu também tenho pouca experiência com zebrafish. Na verdade, acho que eu conheço no nosso departamento só tem um professor que trabalha com zebrafish. Ela no laboratório ninguém trabalha. Mas assim, eu já vi sim gente fazendo alguns testes comportamentais. Eu lembro do labirinto em cruz mesmo, elevado, que fazia avaliação do comportamento do tipo ansioso. E era preciso sim. Então, o zebrafish ele tem essa vantagem de ser mais barato. Então, às vezes, se um laboratório. É lógico que é melhor a gente usar o camundongo porque ele é um pouquinho mais próximo do ser humano, né? Então, se você quer testar uma droga, às vezes, fica mais fácil ir do camundongo para o ser humano. Mas se é um laboratório que quer testar alguma. Porque, por exemplo, o zebrafish é mais fácil de você manipular, é mais fácil de você cuidar, manter no laboratório. Então, às vezes, é mais fácil para um certo laboratório que não tem tanto dinheiro assim, manter um zebrafish no próprio laboratório do que o camundongo, que é mais custoso. Mas dá para fazer sim. Eu acho que o campo aberto também é um teste que é utilizado, só que aí o aparato já é de forma diferente.
E lá nesse laboratório que a Carol comentou, que também é o único laboratório que eu conheço aqui na FISFAR que usa esse modelo, eles estão usando muito para avaliar neurodesenvolvimento também. Então, eu acho que vai muito essa questão do custo e do objetivo para o estudo. É porque o sistema neural dele é mais simples. Então, se você quer avaliar uma coisa mais inicial dessa parte de neuro, você pode estar usando o Zebrafish. Então, a pergunta da Camila é se, quanto ao nosso estudo sobre a doença, qual a nossa opinião sobre os possíveis impactos da inflamação em relação à cognição e às doenças neuropsiquiátricas. Essa é uma pergunta muito interessante, porque olha só, a gente sempre acabou dividindo os estudos em tipo assim, o sistema imunológico aqui, então vou estudar só imunologia. Bioquímica aqui, genética aqui, e a gente fazia tudo de forma muito separada. Então, hoje que a gente começa a entender essa relação, é que a gente começa a ver diversas doenças aparecendo e tendo uma relação. Então, por exemplo, vários quadros virais, por induzirem um sistema, uma ativação desse sistema imunológico, né? Acaba que tem várias consequências neurológicas no futuro. E a gente consegue ver isso tanto em Covid quanto o Zika vírus, e outras situações virais também, por exemplo, toxoplasmose, se eu não me engano, o paciente ele começa a ter várias alterações neurais também, começa a ter até um déficit cognitivo. Só que antes as pessoas não percebiam, às vezes, tanto isso, por essa questão de não fazer essa junção dos sistemas. Então, inclusive, eu acredito que existam outras doenças virais que deixam algumas sequelas neurológicas, sim, mas que a gente ainda desconhece pela essa falta de não fazer essa integração do sistema, que é inclusive o tema do nosso curso, né? Então, por exemplo, a gente vê o Covid deixando várias sequelas mesmo neurológicas, a pessoa, às vezes, ela sente um cansaço muito tempo depois, ela tem a perda do olfato e do paladar muito tempo depois, e a gente vê isso como uma sequela neurológica que está associada com esse quadro viral. Eu acho que esse impacto ele é quase inevitável, enquanto a infecção em si já é demonstrado que ela ativa, que ela impacta no sistema nervoso durante a doença. E aí, quem assistiu a aula sobre o sistema imune e a esquizofrenia viu que esses dados dessa relação surgiram logo após uma pandemia, que foi depois da gripe espanhola, com casos da influenza. E tem o caso do Zika vírus, tem o caso do toxoplasmose também, que influencia não só na esquizofrenia, influencia também no autismo. Só que o problema é que são estudos longitudinais, então é muito difícil afirmar qualquer coisa agora. São resultados que a gente vai ver só daqui muito tempo. Quando essas pessoas que foram infectadas agora já estiverem mais velhas, ou quando talvez as gestantes, esses filhos já estiverem na idade jovem, idade adulta. Seu microfone está desligado. Gente, estou falando aqui há um tempão. Eu não sei se o Paulo respondeu a Ana Paula aqui no chat, falando sobre que no laboratório deles compararam esse resultado de camundongo, de rato, com zebrafish, e eles observaram esse resultado bem parecido.
Francine, no caso da esquizofrenia, isso depende muito dos fatores ambientais a que a criança vai ser exposta, tanto, não só, porque não entra só a questão do neurodesenvolvimento, entra também esses fatores ambientais, mas geralmente a maioria dos dados mostram que são da idade jovem adulta, no final da adolescência e no início da idade adulta. Carol, eu não sei se a aluna está aqui, mas uma aluna deixou um comentário no seu vídeo de comportamento perguntando sobre se fêmeas e machos eles demonstram comportamento diferente como ansiedade nos testes comportamentais. Se você quiser comentar sobre isso, não sei se ela está aqui. Mas de qualquer forma, ela vai gravação depois. Não, claro. Apresentam sim. Na verdade, normalmente a gente sempre prefere trabalhar com o macho porque a fêmea ela tem essa alteração hormonal, né? De acordo com o ciclo dela. E dependendo da fase do ciclo que ela tá, ela pode ter uma resposta diferente nesses testes comportamentais. Então, a gente sempre prefere trabalhar com o macho por conta disso. Só que hoje na ciência isso está sendo muito discutido atualmente porque começaram a observar que os machos também apresentam um ciclo. Só que a variação do ciclo desse macho não é tão grande, né? Não é tão robusta igual a variação das fêmeas. Então, agora, o ideal é utilizar tanto machos quanto fêmeas, inicialmente, e depois você vê se existe realmente uma diferença entre as fêmeas e os machos. Aí, se não for do interesse da pessoa avaliar aquele tratamento de acordo com o ciclo da fêmea, então a pessoa acaba trabalhando com macho. Então, por exemplo, no meu caso, eu fui tentar fazer uma avaliação com fêmeas e machos e eu vi, né, que eu trabalho com a questão da micróglia e cocaína, e eu vi que as fêmeas, quando eu depletava a micróglia delas, dependendo do dia, ou elas respondiam muito mais à cocaína, e aí no dia seguinte não respondiam nada, simplesmente porque tinha essa variação do ciclo de um dia para o outro. Então, existe sim essa alteração. A Cristiane perguntou aqui se a inflamação viral no início do desenvolvimento do bebê pode ter um prognóstico melhor ou pior em relação a uma infecção viral que acomete uma criança mais velha. Bom, a questão é o estágio do neurodesenvolvimento, entendeu? Quando a criança ainda está nesse estágio dessa criação, desse neurodesenvolvimento, mas no caso pré-natal, no caso do feto e do bebê, isso pode cometer de uma forma pior por ainda estar no início. Mais nessa formação. E como a Gabi falou, é muito difícil a gente afirmar sobre isso ou falar sobre isso, porque não tem muitos estudos. Porque, por exemplo, no laboratório é muito fácil a gente estudar esse tipo de coisa, porque a gente consegue isolar os vários viés que a gente tem. Então, todos os camundongos têm a mesma condição, muitas vezes o mesmo background genético, ou seja, não tem essas variações genéticas, né? Então, aí fica mais fácil, mesmo assim é difícil. Agora, imagina, como que eu vou avaliar isso, sendo que ao decorrer da vida de cada criança, ela está exposta a uma alimentação diferente, a um ambiente diferente, ela tem uma variabilidade genética. Então, esse tipo de estudo ainda é muito difícil de ser feito. Então, não dá para falar muito bem ainda. Conforme eu mostrei lá na aula, tem a relação da infecção, tem a relação viral. Só que também tem uma relação gigante genética e ambiental, com a exposição do ambiente que a criança vive, seja familiar,
com a exposição a drogas, que é uma coisa que influencia bastante. Então, até o estágio, teve uma pergunta sobre quando vai começar a apresentar esses sintomas. Se a pessoa já tiver, às vezes, essa tendência genética, a exposição viral, mas ela tiver um contato com drogas mais tarde, isso fosse o fator-chave, ela vai apresentar esses sintomas mais tarde. E a Ayla perguntou se a inflamação está sempre presente nesses transtornos psiquiátricos ou se é só um fator a mais. É basicamente isso que a gente acabou de falar. É uma relação muito grande. Não dá para saber qual que é o mais importante, mas a inflamação ela está presente, mas não é só a inflamação. O fator ambiental, o fator genético também está ali. Mas vamos pensar também em construir um raciocínio. Por exemplo, a gente sempre estudou a vida inteira o sistema imunológico como um sistema de defesa, né? Então, se eu tenho a presença de um patógeno, ele está ativo. Só que agora a gente está vendo que ele não é simplesmente um sistema de homeostase. Ou seja, toda vez que seu corpo acaba perdendo aquele equilíbrio, aquela homeostase, pode ocorrer sim uma ativação desse sistema imunológico. E aí vai dependendo do estímulo que vai variar o grau. Então, por exemplo, se eu tenho uma doença neurológica, independente de qual seja, eu estou tendo um desequilíbrio naquele sistema, né? Ou um desbalanço dos níveis de neurotransmissores, ou uma alteração desses receptores, alguma coisa que está alterando esse sistema. Então, muitas vezes, o sistema imunológico pode ser, sim, ativado para tentar ajudar a voltar esse sistema. Então, por isso que hoje a gente vê essas doenças, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, essas coisas assim, todas têm uma característica de um processo neuroinflamatório. Agora, o que pode depender vai variar, muitas vezes, é o grau dessa neuroinflamação. A Cristiane perguntou sobre continua a pergunta dela, se a plasticidade ela é melhor no início da infância ou ela permanece por toda a infância. Eu não sei te falar com toda certeza, Cristiane, mas eu acho que essa plasticidade ela é mais no início da infância. É isso mesmo, Carol? Sim, por exemplo, eu falei um pouco de plasticidade na aula, então se a gente pensa nessa fase de desenvolvimento, a gente tem uma neurogênese mais acentuada, né? Esse alongamento axonal, só que claro que a gente tem uma plasticidade durante toda a vida. Então, ainda bem, né? Porque sempre que a gente consegue aprender algo novo ao longo da nossa vida, quer dizer que está tendo ali uma certa plasticidade, uma nova formação de novas conexões neurais que fazem parte desse processo de aprendizado. Mas ela é realmente mais acentuada nessa fase de desenvolvimento. E, Lucas, quanto ao estudo que você comentou, eu ainda não sei se a Carol já ouviu falar, mas eu ainda não ouvi falar, não. Eu vou deixar anotado aqui depois para dar uma olhada. Eu também não conheço, mas se você quiser ligar a câmera e o microfone para falar para a gente, pode ficar à fazer isso vontade. também, vai ser uma discussão bacana. A Francine perguntou se essas inflamações elas podem ser detectadas nos bebês de alguma forma, para servir para preparar os pais, indicando hábitos que poderiam ser mudados para prevenir essa somatória de fatores. Eu acho que não, né, Carol? Olha, eu não sei se tem algum biomarcador que é utilizado em crianças, porque dessa parte mais clínica, às vezes a gente desconhece um pouco. Mas, assim, manter bons hábitos é sempre importante para evitar, né? Por exemplo, igual hoje o professor Antônio falou um pouquinho de como que a nossa própria alimentação tem relação com essa alteração do sistema imunológico, né? Então, tudo que a gente puder evitar para fazer isso é bom, mas claro que comer um sanduíche é sempre bom também.
E se ela também perguntou se há um número necessário, se é necessário um número muito grande de camundongos nesses testes. Às vezes acaba dependendo um pouco do teste e um pouco do tratamento que você está utilizando. Então, por exemplo, eu sei que quem trabalha com dor e analgesia, às vezes eles usam um N de 4 camundongos por grupo. No teste de sensibilização, eu já consigo ter um bom resultado com 8 animais. Agora, na preferência condicionada ao lugar, dependendo da droga que eu vou utilizar no tratamento, o NT fica entre 12 a 35 animais por grupo. É meio complicado, isso depende muito do que você vai avaliar também depois, do que você quer fazer com o tecido desse animal depois. Então, por exemplo, se eu quero fazer um comportamento que precisa só de 5 animais por grupo, só que depois, quando eu for usar esse cérebro, eu vou fazer uma avaliação, uma avaliação para dosar citocinas que precise de 10 animais, então, consequentemente, eu vou precisar de mais animais também no próprio teste comportamental, né? Só que existem cálculos que são feitos para a gente saber exatamente quantos animais. Essa pergunta a Carol vai saber te responder melhor. O Paulo perguntou, Carol, se com relação à utilização de drogas ilícitas é muito burocrático conseguir algum tipo de permissão para trabalhar com elas. É bem complicado, sim, é bem burocrático, não só no Brasil, inclusive em outros países também, então é bem burocrático. No nosso caso, a gente conseguiu a permissão porque a gente ganhou, o departamento ganhou essa cocaína lá para 1970, 1970 e poucos, alguma coisa assim. Então é porque é uma permissão já bem antiga. Mas eu acredito que se a gente for tentar uma nova permissão, não é difícil, é bem velha, mas funciona. E a burocracia para lidar com isso no estudo também é gigante. Sim, o BDNF ele é muito, muito importante nos processos de plasticidade sináptica. A maioria dos estudos mostram realmente que se você tem uma diminuição da atividade da micróglia, você acaba sim melhorando então essas alterações comportamentais induzidas pela cocaína, por conta da micróglia participar desse processo de plasticidade sináptica. Por quê? As outras drogas de abuso, a pessoa ela aprende que aquilo é bom. E para todo processo de aprendizado é necessário ter também, então, esse processo de plasticidade sináptica. E como a micróglia participa ativamente disso, acaba sim sendo que a micróglia ela meio que contribui. Só que, como eu disse, ainda é um pouco controverso. Precisamos realmente de mais estudos.
Não, infelizmente, a gente nunca trabalhou com nanotecnologia ainda não. Gabi, acho que seu microfone está desligado. Gente, tá me ouvindo? Agora sim. Eu até confirmei com a Carol sobre esse da nanotecnologia, porque eu sou um bebê no laboratório, eu entrei tem só 6 meses. Então, nesses 6 meses, eu sei que ninguém trabalha, mas pelo que ela confirmou antes também não. Mas muitos professores, Paulo, trabalham em conjunto ali no programa. Inclusive, vai ter um módulo sobre nanotecnologia, então talvez você tenha algum professor que esteja nessa área e consiga encaixar na neuro, ou que entre com um orientador da neuro para te ajudar a associar essas duas linhas. É tudo conversado. Carol, tem uma pergunta aqui do William. Ele falou assim que escutou de um professor que pessoas adictas apresentam um quadro de depressão após o tratamento. E segundo o que ele disse, isso tem a ver com a recaptação de dopamina na sinapse. Se você tem algum comentário sobre isso. Não só com a recaptação de dopamina, que pode estar, assim, alterada, né? Só que esse tipo de coisa muitas vezes depende do tempo de uso do paciente e da quantidade também. Mas eu até falo um pouco na aula que você tem toda uma alteração, então, desse sistema dopaminérgico. Então, por exemplo, quando você está usando droga, você tem um aumento muito grande de dopamina lá na sinapse. E muitas vezes uma forma de compensar esse aumento para evitar que ocorra essa sinalização tão exacerbada, né? Porque imagina, se eu tenho muita dopamina ligando nos seus receptores, acontece que você tem um aumento muito grande dessa via dopaminérgica. Então, uma forma também é a dessensibilização desses receptores. Então, por isso que o sistema ele também fica menos responsivo. Ou seja, às vezes pode ter dopamina lá, só que essa via ela não está tão ativa mais, não está acontecendo a neurotransmissão, porque não tem onde essa dopamina ficar se ligando. Então, muitas vezes ela pode acabar sendo recaptada, porque essa é uma forma, né? Quando você tem uma certa liberação de neurotransmissores, uma forma de você tirar esses neurotransmissores da fenda sináptica é através do mecanismo de recaptação. E a Cristiane perguntou se o teste com drogas ilícitas ele é feito com um tipo de droga ou pode-se estudar efeitos do uso de mais de um tipo? Acho que eu não entendi muito bem a pergunta, mas é o teste comportamental, Cristiane, que você quis dizer? Mas se você quer saber se podem ser utilizadas outras drogas, também podem, porque, por exemplo, eu vou começar a trabalhar com morfina também. Eu também queria muito estudar anfetaminas. Também a gente também pode estudar álcool, nicotina, a gente também trabalha com nicotina, então podem ser, sim, utilizadas outras drogas de abuso. Ela disse que é quanto ao teste comportamental mesmo. Sim, aí pode também tratar os animais com essas outras drogas e fazer a avaliação dos testes comportamentais. Então, por exemplo, do mesmo jeito que se eu faço o teste de preferência ao condicionado a lugar com cocaína, e o animal ele tem uma preferência no lado que ele recebeu cocaína, eu também posso fazer isso com morfina e nicotina, que também funciona com essas outras drogas. Não sei se eu respondi a pergunta. É isso mesmo. Bom, mais alguma pergunta, gente? Acho que não, nós tínhamos programado essa discussão para 30 minutos mesmo. Como a gente atrasou um pouquinho para iniciar, se alguém tiver mais alguma pergunta, dá tempo. Ó, Vitor, os animais usados em um experimento podem ser utilizados em outros testes? Há alguma restrição?
Podem sim, mas aí depende. Então, por exemplo, no laboratório a gente tem animais que são modelo de Alzheimer, tanto animais geneticamente modificados, quanto animais que a gente injeta a proteína do Alzheimer neles e aí eles acabam virando um modelo. Então, por exemplo, esse animal eu quero fazer uma avaliação da memória. Então, eu posso pegar esse mesmo animal e fazer vários tipos de testes comportamentais nele. Então, eu posso pegar o animal e ver, olha, ele é um modelo para Alzheimer, eu quero avaliar a memória hoje, amanhã eu quero avaliar comportamento tipo ansioso, no outro dia eu quero avaliar comportamento tipo depressivo. Então, eu vou fazendo essa bateria de testes. Claro que existem alguns testes que são mais estressantes para os animais. Então, por exemplo, esse que o professor Antônio falou, o labirinto aquático, como você tem que colocar o animal para nadar, e é um pouco desagradável e estressante para ele, né? Então, esse teste teria que ser um teste deixado para o final, para não alterar o resultado dos outros testes, porque estresse também é uma coisa que pode alterar o resultado do seu teste. Mas, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com cocaína. Então, o animal ele vai tendo essas alterações plásticas à medida que eu vou tratando com cocaína. Então, se eu faço um teste de sensibilização comportamental e injeto cocaína no animal durante 5 dias, depois, quando eu vou fazer o teste de preferência, pode ser que eu tenha algum viés, porque esse animal já recebeu cocaína antes. Então, acaba que nesse tipo de teste, eu uso animais diferentes nos testes comportamentais. E a Francine perguntou se chega a usar drogas combinadas nas avaliações. Eu ainda não cheguei a utilizar, não, mas é uma porque é bem interessante, até mesmo porque na prática uma pessoa ela não utiliza uma única droga, né? Só que quando você tem que começar a estar começando do mais básico, a gente tenta isolar os viés, então utilizar só uma droga mesmo. A Letícia perguntou se existe alguma relação entre a microbiota, processos inflamatórios e esses distúrbios neurológicos. Letícia, lá no laboratório a gente não estuda microbiota, mas existe muitos estudos sobre isso, principalmente nessa relação da esquizofrenia, tem também que estudam autismo, onde essa microbiota, do mesmo jeito que tem essa relação da infecção viral, tem essa relação da microbiota com esse desenvolvimento desses transtornos, tanto do espectro autista quanto da esquizofrenia. Existe sim essa relação, ela está começando a ser mais estudada ultimamente. Inclusive, tem uns estudos bem legais que eles avaliam, tratam com probióticos, né, para tentar modificar a microbiota de um indivíduo e tentam avaliar, então, o comportamento dele. Eles acham que, eu não sei se eu estou errada, mas acho que tem até um estudo que fala que esses lactobacilos, eu não sei, de alguns probióticos, são capazes de ajudar na melhora de pacientes com depressão. Só que são estudos mais recentes, só que é bem legal, é chamado inclusive de eixo intestino. Eixo intestino cérebro, Eixo cérebro-intestino, uma coisa assim. E é bem legal, porque você tem as bactérias lá no intestino e elas fazem parte, então, elas também ativam o sistema imunológico daquele intestino. E aí você tem toda uma alteração, porque, por exemplo, se você tem uma inflamação no intestino, se você tem uma alteração dos níveis de citocinas, elas podem também chegar no cérebro. Inclusive o Parkinson, a doença de Parkinson, alguns estudos falam que a doença de Parkinson começa no intestino. São estudos bem recentes, então isso está ficando bem sólido agora. Inclusive tem um professor no nosso departamento também, que é o professor André, que ele é dessa área do digestório, ele é um professor que sempre fala está falando muito sobre essa relação ultimamente. Inclusive, só falar uma curiosidade, já viram que o pessoal mais antigamente, quando uma pessoa estava muito irritada, falavam que a pessoa, fulano está enfesado. Porque, na verdade, o termo enfesado quer dizer cheio de fezes. Porque a pessoa, às vezes, quando ela tem essas alterações intestinais, né, então ela não está indo no banheiro corretamente, e aí tem uma relação com a microbiota também, então ela acaba tendo esse comportamento mais agressivo. Então, a gente vê essa relação. Se eu não me engano, não sei se eu vou falar besteira, mas depois do cérebro, o intestino é o lugar que mais tem circuitos neuronais. Então, por isso também tem muito essa influência. A gente não tem neurônio só no cérebro. Eu acho que, se eu não me engano, o intestino é o segundo órgão que tem mais neurônios, tem mais circuitos. Então, por isso também tem muito essa relação. E o Paulo perguntou se tem uma dica para quem vai tentar a seleção do programa. Paulo, acho que a primeira dica é conversar com quem passou recentemente, conversar com professores, conversar com o pessoal do laboratório que você tem interesse, tanto para te ajudar na escolha se você não tiver escolha do laboratório, para te ajudar na escolha da área,
para te auxiliar de como que é o processo, porque na FISFAR, por exemplo, a gente tem uma prova de seleção do mestrado, para te falar como que é essa prova, te dar dicas de estudo, dicas para entrevista, para a segunda etapa. Então, acho que a maior dica mesmo é um contato com quem já está lá dentro. Paulo, eu não sei se você vai tentar a prova de fisiologia ou de farmacologia, porque no caso do programa você pode escolher qual área você tem mais afinidade de fazer uma prova com um tema, mas pode me mandar um e-mail que eu compartilho com você alguns materiais de estudo que eu tenho, tanto de fisiologia quanto de farmacologia, tá bom? E outras pessoas também que tiverem interesse. Eu também fiz a prova recentemente, fiz da penúltima Carol, seleção, então você pode ficar à vontade para me mandar e-mail se precisar de algum material, alguma dica. Oi. Oi, Carol, desculpa Oi. interromper, mas eu só queria que se você pudesse repetir de novo a explicação do termo enfesado, porque eu sou do Nordeste e é uma palavra que a gente usa muito, e eu achei muito interessante. Por favor, repita de novo. Uhum. Às vezes, quando uma pessoa tá estressadinha, né, bravinha assim, as pessoas antigamente falavam, fulano tá enfesado, né? Eu vi que o termo enfesado ele vem que tá cheio de fezes, ou seja, é porque acho que antigamente as pessoas tinham essa percepção, então às vezes a pessoa ficava muito tempo sem ir no banheiro, né? O que é o sinal de uma alteração, uma microbiota alterada, e aí a pessoa já começava a ter essa alteração comportamental, de ficar meio ranzinza, essas coisas assim. Inclusive, os camundongos, só abrindo parênteses, existem alguns camundongos que se a gente tem interesse em estudar microbiota, às vezes eles são germes nenhuma, é até difícil trabalhar com eles. Eles são camundongos, assim, bem agressivos. Pessoal, eu deixei o e-mail aqui no chat, a Carol também deixou. A Carol, no caso, falou que tem material de fisiologia, eu tenho material só de farmacologia, mas vocês podem enviar e-mail para a gente no que for preciso. A gente Eu tenho de auxilia. farmacologia também, eu tenho dos dois. Nós dois somos de farmacologia, mas aí em outras aulas também, com certeza, alguém fez a prova de fisiologia, que vocês podem pedir material que pode auxiliar, se vocês optarem por essa área. Só para falar uma coisa da prova, então, porque, por exemplo, eu estou num laboratório de neurofarmacologia e eu sou orientada pelo professor Antônio Carlos, que é do departamento de farmacologia. Mas na época do mestrado, eu tinha mais afinidade com fisiologia. Então, eu optei por fazer a prova de fisiologia. Então, isso é uma coisa que se alguém tiver interesse, eu queria trabalhar com farmacologia, mas o professor que eu quero está no departamento de fisiologia. Não tem problema, tá? Então, o meu mestrado ele foi em fisiologia, apesar de eu estar no laboratório de farmacologia e ter feito a prova de fisiologia também, né? E agora, no doutorado, é que eu mudei para farmacologia. O Matheus perguntou se a gente tem pesquisado a melhora do Alzheimer nesses ratos com base em exercícios físicos, aumentando o BDNF. A gente tinha uma pesquisa, tinha um doutorando que trabalhava com Alzheimer no laboratório, mas ele não pesquisou nenhum dessas duas coisas não, né, Carol? Na verdade, assim, o que o Giovanni tentou avaliar, eu também já trabalhei com o modelo de Alzheimer na iniciação científica, a gente não trabalhou nada em relação a exercício físico, mas a gente tentou avaliar como que a inflamação está relacionada com essa doença de Alzheimer, a gente tentou utilizar alguns anti-inflamatórios, e aí a gente fazia avaliação, sim, dos níveis de BDNF. Eu não lembro exatamente qual foi o resultado que o Giovanni teve, mas parece que os animais geneticamente modificados dele para Alzheimer e até os que ele também injetava amiloide tiveram alterações, sim, nos níveis de BDNF, e o tratamento que ele usou também induziu uma certa alteração. Então a gente vê que existe sim uma relação. Mas com essa via direta de porque o exercício físico ele induz neurogênese, né? E aumento de BDNF. E isso a gente não pesquisou no nosso laboratório, não. Foi não relacionado a Alzheimer, nem era estudo com camundongo, mas quando eu fazia iniciação em outra faculdade, a gente tentou relacionar, na verdade, a doença de Parkinson com o BDNF, e só que foi com pacientes mesmo. Foi um N pequeno, foi um estudo bem pequeno, mas a gente conseguiu identificar a diferença do BDNF em pacientes controle com pacientes com doença de Parkinson. Eu acho que essa alteração já é bem definida na literatura já.
Não, mais alguma pergunta, gente? Gente, qualquer coisa, também tem uma live final com os alunos, né, no último dia, que vocês podem fazer tanto perguntas do nosso tema, quanto perguntas relacionadas ao nosso laboratório, as outras linhas de pesquisa. É porque quando tem o curso presencial, uma interação bacana é que a gente passa uma semana no laboratório. Eu, por exemplo, conheci o laboratório fazendo curso. Quando eu fiz o curso, eu fiquei no laboratório dos meninos, e aí foi aí que eu conheci para entrar no mestrado. E aí a Carol teve essa ideia de fazer essa live, depois de vocês verem todas as aulas, conhecerem todos os temas, o pessoal, os alunos, os professores, de ter essa interação para conhecer um pouco mais o laboratório, mesmo que nessa forma virtual. A Ana Flávia perguntou quem tem alteração na microbiota no sentido de diarreia crônica. Eu não sei muito bem falar quais alterações comportamentais essa pessoa teria, mas, por exemplo, o camundongo, quando a gente injeta LPS nele, ele apresenta esse comportamento do tipo depressivo, né? Porque ele tem toda essa inflamação, e ele é um camundongo que ele começa a ter diarreia. Então, você vai limpar a caixa dele, tá toda suja. Então, não é legal também, né? Eu não trabalho muito com isso de microbiota, então não sei falar exatamente o que, mas as alterações intestinais, de forma geral, elas podem sim estar relacionadas com alterações comportamentais. Mais alguma, gente? Alguma pergunta, alguma dúvida? E mesmo que vocês não tenham alguma dúvida agora, às vezes não deu tempo de assistir todas as aulas, o nosso e-mail está nas aulas que estão no YouTube, o professor Antônio Carlos também disponibilizou o e-mail, vocês podem deixar dúvidas lá nos comentários. Para quem estiver assistindo essa live depois também pode mandar um e-mail com alguma dúvida, qualquer coisa que precisar. Tchauzinho, gente. Tchau, espero que vocês tenham aproveitado o nosso módulo. Boa noite.